Sabe, geralmente quando a gente tenta investigar a origem de crises geopolíticas colossais, a expectativa é sempre esbarrar naquelas causas mais clássicas. Aham, um tratado comercial que foi rasgado, né? Isso, ou tipo, uma disputa desenfreada por rotas de petróleo, quem sabe o assassinato de alguma figura política importante. É o reflexo natural de como a gente aprende história, não é? A gente sempre busca catalogar causas econômicas ou políticas que sejam tangíveis para explicar as fraturas do mundo. Exatamente. Mas aí, os textos que a gente está analisando neste nosso mergulho profundo de hoje, eles nos jogam num cenário que, nossa, desafia qualquer estatística ou lógica humana. Totalmente. Foge de qualquer padrão que a gente estuda. Pois é, não estamos em um parlamento moderno. Estamos diante de uma tenda, no meio de um deserto no Oriente Médio antigo. E o centro dessa trama envolve um homem de 100 anos de idade e uma mulher de 90 anos. Com um histórico vitalício de infertilidade, vale lembrar. Bem lembrado. E um nascimento que alterou de forma permanente não apenas o curso da religião, mas a estrutura que molda os noticiários de hoje. É muito louco pensar nisso. E não é exagero dizer que a gente está diante do mais intrincado efeito borboleta já registrado. Com certeza. O que torna a análise dessa narrativa tão rica é que ela transborda, sabe, os limites de uma simples crônica familiar antiga. O que o material de estudo nos mostra é um tratado sobre psicologia humana lidando com o peso esmagador do tempo. Misturado com teologia pura, né? Exato. Teologia e implicações históricas colossais que não pararam de reverberar até hoje. E é exatamente essa reverberação que a gente vai explorar hoje. Para os curiosos de plantão que nos ouvem, a nossa missão aqui é desempacotar as camadas desse relato fascinante. Tem muita camada aí. Muita mesmo. Vamos desde o nascimento desse herdeiro improvável, que é o Isaac, passando pelo conflito visceral com o irmão mais velho, Ismael, até chegar num exílio brutal no deserto. E o mais intrigante de tudo isso é como um único momento de impaciência sob aquela tenda continua ecoando milhares de anos depois. Mas antes da gente chegar aos conflitos que dividiram nações, a gente precisa entender o gatilho de tudo isso. O texto começa com um choque direto contra a biologia. Um choque frontal, eu diria. A premissa narrativa ali é uma promessa divina feita a Abraão, a de que ele seria o patriarca de uma grande nação. Só que o ponto de tensão dramática não é a promessa em si. É a engrenagem do tempo, não é? Exatamente. As décadas vão passando e nada acontece. Aí chegamos ao estágio onde Abraão atinge 100 anos e Sara, a esposa dele, 90. Os registros apontam um detalhe biológico que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Qual detalhe? O ciclo reprodutivo de Sara já havia cessado. Biologicamente, a porta estava trancada, cimentada, e o prédio havia sido demolido. A impossibilidade ali era absoluta. Caramba. E é aí que a gente vê uma dinâmica que é muito familiar até hoje, que é aquela tentativa humana de acelerar as coisas, sabe? Diante do silêncio e daquele relógio biológico gritando na orelha deles, o casal começa a buscar soluções puramente lógicas. Soluções práticas para um problema que exigia um milagre, né? Sim. Os textos mencionam que eles chegam a cogitar o sobrinho Ló como herdeiro. Depois, o mordomo Eliezer, até que a narrativa culmina na grande ideia da Sara, que é usar a serva egípcia Agar. Lendo isso, me veio uma imagem muito clara na cabeça. Qual imagem? É como aquele jogador que está travado numa fase absurdamente difícil de um videogame. E aí ele decide usar um cheat code, sabe? Ah, um código de trapaça. Isso, um código de trapaça para pular logo pro final e resolver o problema de uma vez. Tipo, vou dar meu jeito aqui. Nossa, essa imagem do cheat code é brilhante para ilustrar o mecanismo psicológico do momento. Mas a gente precisa ir um pouco além para entender a consequência disso na análise textual. Manda ver. No videogame, a trapaça funciona na hora. E na narrativa, aparentemente também. Agar engravida e Ismael nasce. O grande problema é que, ao forçar um atalho que não estava no código original da promessa, é como se o arquivo do jogo fosse corrompido. E aí começam a aparecer bugs irreparáveis no sistema. Precisamente. E o primeiro bug nem é um conflito aberto, sabe? É o silêncio. A narrativa relata 13 longos anos de silêncio absoluto da parte do divino. 13 anos. É muito tempo achando que o plano deu certo. Pois é.
13 anos em que o esforço humano parecia ter funcionado, até que a promessa é reafirmada. E o choque vem quando é dito que a promessa passaria inescapavelmente por Sara. E a reação dos dois é muito humana nesse momento. O material diz que eles riem, mas um riso muito carregado de incredulidade, né? Sara ri escondida na tenda, achando surreal a ideia de amamentar na velhice. E é maravilhoso ver como a tradição trabalha o significado do nome da criança a partir desse fato específico. Porque Isaac significa literalmente riso, não é isso? Exato. Quando o impossível acontece e o menino nasce, ele é chamado de Isaac. Só que a gente percebe uma transição de estado emocional aí. Aquele riso cínico lá de trás... Aquele riso de só rindo pra não chorar. Esse mesmo. Esse riso cínico é atropelado pelo riso da alegria mais deslumbrante e pura possível quando a criança finalmente chega. E qual a mecânica por trás dessa mudança de postura deles? A compreensão da atemporalidade. O texto de hoje apresenta uma visão teológica onde o conceito de tempo determinado pertence a um autor que simplesmente não está preso ao nosso calendário. Então a pressa deles era inútil? Totalmente. A ansiedade e a trapaça de Abraão e Sara nascem da nossa condição humana crônica. Nós somos reféns do cronômetro. Mas o divino, segundo a narrativa, não é. O nascimento de Isaac é a demonstração prática de que a lógica cronológica humana é irrelevante para a promessa. Tá, entendi. Então a gente tem a celebração dessa temporalidade, o menino cresce um pouco, e aí a gente chega num ponto de inflexão na narrativa. Ocorre o grande banquete de desmame do Isaac. Que, segundo os costumes da época, acontecia quando a criança tinha ali seus 3 a 5 anos de idade. Isso. O clima na tenda é de festa total. Mas a conta daquele cheat code chega. Ismael, que agora já é um adolescente na faixa dos 14 aos 16 anos, ele está assistindo a tudo isso de camarote. E ele não está celebrando junto com a família. Os registros nos dão um vislumbre de um conflito de visões de mundo bem profundo ali. Ismael começa a zombar de Isaac. E não é só um bullying de irmão mais velho, né? Não, não é. A análise textual sugere que a zombaria de Ismael tinha um fundamento legal. Ele confiava no direito cultural da primogenitura. Porque na lógica da época, ele era o dono do futuro. Ponto final. Na cabeça dele, uma promessa invisível divina não poderia anular um direito humano já estabelecido pela lei dos homens. Ele ria do pequeno herdeiro por causa disso. Só que a Sara flagra essa cena. E a reação dela é, vulcânica, irredutível. Ela exige que o Abraão expulse Agar e o Ismael imediatamente. E aqui, olha, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo, porque lendo os relatos eu achei isso muito perturbador. É uma passagem bem difícil mesmo. Não soa de uma hipocrisia e de uma crueldade abissal da parte da Sara? Ela simplesmente descarta a mulher e o adolescente para o deserto, sendo que ela mesma orquestrou e arquitetou a união do marido com a serva lá atrás. Ela criou a situação toda. A sua indignação é perfeitamente válida. E, na verdade, a gente percebe que é intencional que a narrativa cause esse desconforto em quem lê. Os textos não tentam passar pano ou maquiar a falha moral da Sara. Não tentam higienizar a história. Exato. Sim, a ideia original foi dela, o que torna tudo tragicamente irônico. Mas a profundidade do nosso material de estudo está em mostrar as ramificações de tentar operar fora da confiança no impossível. Como assim? Conseguem coexistir em paz com a verdadeira solução quando ela finalmente chega. É uma incompatibilidade estrutural pura. O que nos leva para a reação do Abraão. Ele fica no meio desse fogo cruzado completamente aflito. Afinal, ele criou e amou o Ismael por mais de uma década. E a instrução divina que ele recebe deve ter sido um choque enorme para ele. Mandam ele ouvir a Sara e expulsar o garoto. O texto reafirma que a promessa oficial continuaria por Isaac. Mas há uma ressalva importante aí para o Abraão, certo? Uma garantia de que o adolescente não seria simplesmente descartado do mapa cósmico. Correto. A garantia de que Ismael também se tornaria uma grande nação, por um motivo muito simples. Ele carregava a herança genética de Abraão. Isso alivia a tensão imediata da decisão dele. Alivia a decisão, mas não diminui em nada a brutalidade do que vem a seguir.
Nossa, nem um pouco. Brutalidade é a palavra certa. Porque a obediência do Abraão inicia um dos capítulos mais tensos que a gente analisou para hoje. O exílio no deserto de Berseba. Eles recebem apenas pão e um odre de água e são mandados embora. E para contextualizar a nossa audiência, o ambiente ali não é um parque árido ou uma praia seca. É um forno letal. O calor daquele deserto drena a vida humana em questão de horas. É um choque de realidade inimaginável para os dois. A Agar passa de uma posição de status super confortável na tenda do patriarca, como a mãe do primogênito, para a condição de uma exilada com uma contagem regressiva para morrer de sede. E o texto narra que, inevitavelmente, a água acaba, e a postura dela diante disso é de desistência. Ela pega o garoto que já está desfalecendo de sede, coloca debaixo de um pequeno arbusto para criar alguma sombra e se afasta. Ela chora em voz alta dizendo que não suporta assistir à morte do próprio filho. É uma cena de cortar o coração. Muito pesada. Mas ao ler a fundo o material, um detalhe gramatical me chamou muita atenção. Em meio a todo o pranto dramático da mãe, a narrativa diz que Deus não ouviu a voz dela. A resposta veio por causa da voz do menino. E eu confesso que fiquei confuso lendo isso. Por que não a mãe? Esse detalhe é cirúrgico na nossa investigação. A resposta a essa pergunta está na bagagem daquele menino. A gente precisa lembrar que o Ismael viveu mais de 14 anos na casa de Abraão. É verdade, ele não era um estranho ali. Ele foi instruído, ele vivenciou a rotina de temor ao divino desde bebê. Enquanto Agar está consumida pelo luto do status que perdeu e pelo pânico absoluto do exílio, o texto sugere que o adolescente clamou a partir da instrução espiritual que havia recebido. Entendi. O foco narrativo se desloca do choro de ressentimento para a voz de quem ainda tem alguma conexão com a provisão. Exato. E a provisão aparece de uma forma fascinante. O anjo intervém e o texto descreve que os olhos de Agar foram abertos e ela vê um poço de água. A grande implicação textual aí é que o poço já estava lá o tempo todo. Nossa, isso me lembra muito a atitude de alguém que perde a conexão Wi-Fi no meio de um trabalho importante, sabe? A pessoa entra num pânico cego, chora, acha que perdeu o emprego e a vida acabou. Se desespera toda. Isso, quando na verdade o cabo de rede está solto ali, bem do lado da mão dela. Achei muito curioso você usar essa imagem da internet, porque é bem por aí mesmo. O pânico da Agar age como um antolho psicológico. Quando a única fonte de segurança que ela conhecia, que era aquele odre de água dado pelo Abraão, seca. Ela simplesmente para de enxergar. Ela se torna incapaz de ver qualquer outra possibilidade ao redor. É uma metáfora poderosa sobre como nossa dependência exclusiva em recursos humanos ou estruturas de status nos deixa completamente cegos para soluções que estão literalmente ao nosso lado. Mas, felizmente, a cegueira é rompida. Eles bebem a água, sobrevivem, e o texto documenta que o Ismael cresce, domina o uso do arco e flecha no deserto de Parã e mais tarde casa-se com uma mulher egípcia. A sobrevivência dele está garantida. Mas olha, se engana quem acha que a história termina nas areias de Parã. Longe disso, é aqui que os registros dão um salto monumental. Essa fenda familiar, essa disputa intensa por água e por afeto, transforma-se, séculos mais tarde, numa espinha dorsal teológica. Sim, o material analisa uma alegoria muito famosa do apóstolo Paulo nas Escrituras, onde essa história vira uma grande metáfora. Uma metáfora que, pelo que eu li, polariza dois modos de existência totalmente opostos. O apóstolo toma os dois filhos e os transforma em arquétipos. Exatamente. Ismael é classificado como o filho da escrava, ou o fruto da carne. Na linguagem teológica que o material apresenta, ele passa a representar a tentativa humana de alcançar o favor divino por meio do próprio suor. Do mérito próprio, né? Isso. Do apego rígido a regras, da soberba e da autossuficiência. É a crença de que você precisa construir a sua própria salvação carregando tijolos de esforço constante todos os dias. E o Isaac representa o oposto e diametral disso. Ele é chamado no texto de o filho da livre, ou o filho da promessa. Ele simboliza a graça, a intervenção de vida não merecida, uma liberdade que flui simplesmente por aceitar algo que já foi prometido. Sem precisar forçar a barra.
E a genialidade da alegoria é mostrar que a presença dos dois modelos não pode coexistir no mesmo espaço, assim como a Sara não suportou a presença do Ismael na tenda. Onde entra um, o outro tem que sair. A narrativa defende que misturar esforço humano vaidoso com a graça divina é impossível, onde um reina, o outro é expulso. Pera, me ajuda a entender uma coisa, porque, lendo as análises para hoje, isso soou muito contraintuitivo para mim. A nossa sociedade moderna venera a autossuficiência, sabe? Sim, com certeza. É o nosso padrão. O esforço humano é aplaudido de pé. Como que tentar resolver os próprios dilemas e correr atrás do prejuízo pode ser interpretado, nessa teologia, como uma forma de prisão mental e espiritual? Não seria exatamente o oposto? É a grande provocação do texto de hoje. A visão alegórica argumenta que a lógica do esforço constante para obter aprovação é, na verdade, uma roda de hamster exaustiva. Uma corrida que não acaba nunca? Exato. Se você acredita que o seu valor ou a sua salvação espiritual depende exclusivamente da sua capacidade de não falhar, você se torna escravo do próprio desempenho. A ansiedade nunca passa, o medo do erro é paralisante. Nossa, faz muito sentido visto por esse ângulo. Então, a verdadeira liberdade não está em ser capaz de fazer tudo sozinho. Está em reconhecer a própria insuficiência e descansar em uma promessa que não depende do seu currículo moral. É uma subversão completa da métrica de sucesso humana. Que conceito formidável. O descanso como sendo a verdadeira liberdade. E olha, é aqui que a nossa exploração dá um último salto que, eu confesso, chega a dar um nó na cabeça. Vamos lá para a parte mais complexa da análise. Porque até agora, a gente estava falando de dogmas abstratos, de metáforas apostólicas e de tensões embaixo de uma tenda antiga. Mas, de repente, os registros que estamos estudando começam a traçar uma linha contínua que liga diretamente essa alegoria teológica aos conflitos armados e sangrentos do século XXI. É uma conexão direta e assustadora. E aqui, pessoal, só para alinhar as nossas expectativas com quem nos ouve, olhar para a forma como esses documentos mapeiam a história é fascinante justamente porque nos permite observar essa trajetória imensa como relatores curiosos. Exato. Nós somos apenas observadores aqui. O nosso papel hoje é estritamente entender a engrenagem, a mecânica de como esses textos conectam os eventos milenares às manchetes de hoje. A gente não vai e nem precisa tomar nenhum partido num cenário contemporâneo tão politicamente sensível. Estamos apenas transmitindo o que o material diz. É o que a gente chama de entender a anatomia do eco histórico, sem viés. A mecânica de como isso viaja no tempo é através da identidade herdada. A linhagem física se mistura de forma inseparável com a linhagem ideológica. E como o texto base desenha isso? Segundo a linha do tempo apresentada no material, a descendência de Isaac consolida-se no povo judeu, carregando a narrativa da promessa e do direito divino daquele território. Por outro lado, a descendência de Ismael ramifica-se nos povos árabes. E o texto destaca que foram posteriormente unificados pela figura de Maomé e pela ascensão do Islão, certo? Sim, o material enfatiza isso. A ferida original da primogenitura rejeitada lá no deserto de Berseba, ela não desaparece com o tempo. Ela apenas muda de escala. Torna-se um conflito de nações que reivindicam exatamente o mesmo espaço, usando justificativas diametralmente opostas e inegociáveis. E a cronologia que o material de estudo oferece é uma verdadeira maratona de tragédias e ressurgimentos. A trajetória segue com os judeus sendo dispersos brutalmente pelo Império Romano, espalhando-se pela Europa e sofrendo perseguições inimagináveis. O texto cita especificamente os horrores da Inquisição e a catástrofe do Holocausto. E a gente imagina que todo esse trauma acumulado sirva como combustível para o que vem depois na cronologia, né? Serve como um catalisador massivo. Essa constante ameaça existencial empurra a necessidade de um lar seguro, dando força ao movimento sionista, encabeçado por líderes como Theodor Herzl, no final do século XIX e início do XX. E aí chegamos ao grande divisor de águas moderno documentado no nosso material, que é a fundação da ONU e a histórica votação de 1947
sobre a partilha da Palestina. E é super interessante que os textos citam um detalhe político muito específico dessa votação. Eles focam no papel do embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, que presidiu a sessão da ONU. E olha, o material que lemos hoje traz uma lente bem particular sobre ele. Sim, os documentos descrevem o diplomata textualmente como uma figura de viés antissemita. É a análise presente na fonte. Exatamente, é o que está lá. Mas seja como for, a consequência prática é que em 1948 o Estado de Israel nasce no papel e na terra. E o nascimento desse Estado moderno atua como a faísca definitiva num barril de pólvora milenar. A cronologia que a gente está acompanhando lista que, a partir do dia seguinte à criação, em 48, a região mergulha em guerras consecutivas. O material menciona o rearranjo colossal de fronteiras na Guerra dos 6 Dias, em 1967. E o que o texto destaca não é apenas o combate militar nas trincheiras, mas os seguidos e repetidos fracassos na mesa de negociação diplomática. Acordos de paz são propostos o tempo todo e desmoronam. Porque o núcleo da questão não é apenas um pedaço de terra, né? Não é? É uma incompatibilidade teológica enraizada naquelas duas identidades originais forjadas lá no deserto de Berseba milênios antes. E a linha do tempo não para nos livros de história do século passado. Os registros vêm direto para as manchetes dos nossos dias atuais. O texto cita abertamente o ataque massivo do grupo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Seguido imediatamente pela maciça retaliação militar de Israel. Pois é. E aí o documento alcança o seu ápice cronológico fazendo uma menção a algo ainda mais recente, como uma projeção. O estabelecimento de uma governança regional batizada de Conselho de Paz, supostamente articulada pela administração de Donald Trump, com data fixada no ano de 2026. É quase vertiginoso tentar abarcar tudo isso numa conversa só. Se a gente se afastar um pouco e olhar para o quadro geral dessa análise textual, a reflexão mais profunda que fica é sobre a durabilidade assustadora das nossas ações que parecem pequenas. O efeito borboleta que você mencionou lá no começo. Exatamente. O que nós estamos mapeando aqui é como a decisão impulsiva de um casal ansioso, diante do relógio biológico, cruzou continentes inteiros, sobreviveu a impérios, atravessou oceanos, pautou debates na ONU, e continua derramando sangue e moldando a diplomacia na atualidade. É a magnitude avassaladora de uma escolha feita no desespero de quem não sabe esperar. É muito forte. E isso, olha, me deixa com um último pensamento para amarrarmos este nosso mergulho profundo de hoje. Uma reflexão para levar para casa. Sim, uma provocação que vai muito além dos mapas geopolíticos do Oriente Médio e bate direto na porta da nossa casa. Fica o convite para quem nos ouve refletir agora. Se um único ato de impaciência humana, aquele simples desejo de usar um cheat code para acelerar uma promessa que parecia atrasada, foi capaz de gerar ramificações que polarizaram a humanidade por milênios. Quais são os nossos cheat codes hoje, né? Exato. Quais são os pequenos e silenciosos Ismaels que nós estamos criando agora mesmo? Nas nossas carreiras, dentro das nossas próprias casas, pura e simplesmente porque nós não suportamos o desconforto angustiante de esperar pelo tempo certo das coisas. É algo para não nos deixar dormir à noite. Com certeza. Muito obrigado a toda a nossa audiência que mergulhou conosco em mais esta investigação. Foi fantástico desbravar esses registros com vocês. A gente se encontra na próxima análise. Um abraço.